Olá amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje eu venho aqui para falar sobre uma pesquisa que eu tenho feito, um estudo, uma reflexão que é sobre o espiritualismo no estoicismo ou o espiritualismo estoico. Acontece que eu tenho escrito um artigo que pretendo inclusive publicar numa revista, e para isso, é claro, eu andei lendo, pesquisando sobre o assunto e resolvi fazer então este vídeo falando sobre este tema. É claro que quando a gente verbaliza algum tema, nós sempre colocamos algo a mais, porque no momento que nós falamos a gente realiza associações de ideias, de conceitos, e acaba saindo coisas que antes de falar, enquanto você escreve, você não pensou, você não colocou no papel. Por isso que eu sempre gosto de verbalizar os meus estudos, e para isso nada melhor do que criar vídeos. Talvez até por esse fato, alguns dos filósofos antigos, a exemplo de Sócrates, preferiam muito mais o diálogo, a questão do boca a boca, da verbalização, do que escrever propriamente dito. E é claro que nada surge do nada, então eu pesquisei diversos livros e vou aqui mostrá-los, inclusive como sugestões de leituras para quem deseja aí se aprofundar mais nessa filosofia que é o estoicismo, que é uma filosofia bem interessante, conforme eu irei expor a seguir. É uma filosofia que tem muita sabedoria, para os dias atuais, principalmente. Então eu tenho aqui Manual de Estoicismo, escrito por um brasileiro chamado Aldo de Nucci, A Visão Estoica do Mundo. Então este é um livro indicado principalmente para aqueles que desejam iniciar nos estudos relacionados ao estoicismo. Tenho aqui também, mostrado do lado de cá, Meditações de Marco Aurélio. Esse é um clássico. Assim como este outro clássico aqui de Sêneca, cujo título é Sobre a Brevidade da Vida. Um outro clássico também é este aqui, de Epiteto, A Arte de Viver. E para completar, por enquanto, a minha coleção, eu tenho este outro aqui, 365 Reflexões Estoicas. Então são livros bem interessantes para quem deseja ler mais sobre essa escola filosófica. Bem, amigos, então, iniciando do começo, o que é o estoicismo? O estoicismo é uma escola de pensamento, é uma escola filosófica que teve origem lá na Grécia Antiga, foi fundado por uma pessoa chamada Zenão de Cítio. Isso há muito tempo atrás, ocorreu no século 3 a.C., então por volta de 300 anos antes de Cristo, antes da nossa era. Então estamos falando de uma filosofia milenar, assim como outras, é claro, que existem, inclusive no Oriente. Mas então trata-se de um sistema de estudo que ressalta a importância da virtude, da sabedoria, do desapego emocional, algo que hoje em dia ficou muito conhecido como inteligência emocional,
ficou trabalhado, na realidade, elaborado nessa questão, nessa área denominada de inteligência emocional da psicologia, mas já era algo falado aí há milênios, a questão desses nossos apegos, né, que também é algo colocado muito bem através da yoga no Oriente. E também o estoicismo fala muito sobre resiliência, né, algo que é sempre atual, porque a vida é constituída de muitas adversidades, né? Muitas delas ruins, tristes, né? Temos doenças, mortes de pessoas queridas, pessoas amadas. Então, como compreender isso? Como ter a resiliência para que possamos ter uma vida boa? É esse tipo de coisa que basicamente o estoicismo estuda, né? Como termos felicidade, como alcançarmos a real felicidade. Então, a base desse alcance da felicidade, segundo a doutrina, segundo o estudo estoico, a filosofia estoica, é o controle das nossas paixões e emoções. A gente coloca a nossa razão para controlar as nossas emoções, as nossas paixões, porém não como algumas pessoas interpretam e falam, então o estoico lá, morria a mãe dele, ele não ficava triste, não ficava enlutado. Não é bem por aí. Quando a gente estuda de uma maneira mais aprofundada o estoicismo, a gente vê, claro que a emoção faz parte do ser humano, a pessoa fica triste, fica contente, né? Ela passa por uma doença, é claro que vai ficar triste, vai passar problemas emocionais, porém, isso é algo humano, né? Porém, a prática do estoicismo trata justamente na compreensão desses problemas como algo que faz parte da nossa vida, a compreensão disso num nível assim que podemos considerar até mesmo sob um ponto de vista que transcende a materialidade. E é aí que eu quero entrar na questão da espiritualidade nessa vertente estoica. Então é uma compreensão ampliada da vida, do cosmo, né, do universo, das coisas, que nos traz uma certa capacidade de resiliência, de obter um equilíbrio dessas emoções e não nos deixar ser levados por ela. A emoção vem, ela passa por nós, né, e nós temos então o equilíbrio mínimo necessário para não se deixar ir junto, né? Imaginando aqui agora, fazendo uma metáfora, se as emoções fossem uma enxurrada, né? Não vai a questão estoica é não nos deixar afogar nessa enxurrada e ser levado junto, mas passar por ela e buscando o equilíbrio, porque o estoicismo é o conhecimento da vida como ela é, né, da existência. Essa compreensão então traz com a prática estoica esse equilíbrio interno, esse autoconhecimento. Bem, então basicamente este é o objetivo do estoicismo, dessa filosofia, assim falando, é claro, muito resumidamente por alto. Mas de onde vem o termo então estoico? Né? É um termo, é claro que é um termo grego que vem de stoa poikili, que significa pórtico pintado, pois esse pórtico pintado era um lugar decorado, né, com pinturas e tudo mais, que ficava lá na Ágora, em Atenas, e abrigava ali os encontros públicos dos filósofos que iam lá fazer as suas reflexões, as suas discussões. Então, por isso que essa escola filosófica, essa escola de pensamento, ficou com o nome de
estoicismo, né? Então, conforme eu disse, ela aborda essas questões universais sobre a condição humana. Por que universais? Porque da mesma forma que existe a doença, hoje existe a morte, é claro, naquela época, há 2.300 anos atrás, né, também existia todos esses intempéries da vida. Então ela é universal porque ela trata desses temas que são universais: a vida, a morte, a doença, a saúde, né, a riqueza, a pobreza. Então, basicamente são ensinamentos práticos, aplicáveis em várias áreas da nossa vida, inclusive na espiritualidade. E é aí que entra as minhas reflexões, que é um ponto que eu sempre gostei, né, também de ler, de pesquisar, de refletir, que é o ponto da espiritualidade. Então aqui eu faço um bem bolado nesse sentido. É claro que lá atrás, na Grécia Antiga, nem existia o termo espiritualidade como nós conhecemos hoje. Então, na realidade, o que estamos fazendo aqui, o que eu fiz, foi uma reinterpretação desses conceitos estoicos, dessa sabedoria estoica, sob um ponto de vista que eu considero ser espiritualista, ou seja, de um ponto de vista da transcendência da matéria, da transcendência da nossa própria essência, como sendo algo além do corpo físico, dos ossos, do sangue, né, do sistema nervoso. Então, é muito possível fazer esse paralelo, né, e essa reinterpretação, esse olhar espiritualista sobre o estoicismo. Então, o estoicismo ele é dividido em 3 partes, e existe aí uma metáfora para com uma árvore, né? Uma árvore também tem 3 partes: tem a raiz, o tronco e os frutos. Então, no estoicismo, o que seria a raiz? A raiz é a física. E o que é a física? A física é a compreensão da existência, do universo, do mundo natural, né? Da física mesmo, das leis físicas, mas do mundo natural assim como um todo, né? Numa visão ampla, o que engloba inclusive o universo, né? Então, o estoicismo, no seu estudo da física, diz algo muito interessante, que o universo tem uma ciclicidade, ou seja, é cíclico. E realmente existe uma vertente científica, né, que o universo estaria se expandindo e depois se contraindo no Big Crunch. Houve então o Big Bang e depois o Big Crunch, formando aí ciclos. Ciclos de criação e destruição, assim como algumas linhas de pensamento orientais também comentam a mesma coisa. Olha que interessante, né? Então, nessa parte física, o estoicismo diz que há um certo determinismo, né, no universo, ou seja, o universo é governado por leis naturais, cujo princípio dessas leis são racionais. Então não é à toa que nós estamos aqui, né, expandindo um pouco, que o nosso planeta Terra está no sistema solar, que está nesse cantinho da Via Láctea, dentre tantas outras galáxias, entre tantos outros sistemas solares. Então existe uma certa ordem, né, racional. Então temos também o tronco da árvore aí como sendo a lógica, porque a partir do momento que se reconhece essa física, você tem que entendê-la. Então a lógica é o estudo do pensamento, né, do modo como para que possamos compreender e aperfeiçoar um modo que a gente apreende essa realidade, compreende essa física, né? Então a lógica estoica ela é uma ferramenta
para a compreensão da realidade. Sem ela, você acaba não compreendendo a física, que é a base, né? E essa base, essa física também engloba, eu até esqueci de comentar algo muito importante, expandindo, obviamente, para algo, vamos dizer, metafísico, algo espiritual. E é aí que a gente entra com o nosso paralelo da espiritualidade com o estoicismo, nesse estudo da física do universo, dessa ordem do cosmos, tudo. Então há aí uma percepção também transcendente, espiritual da existência. Então existe essa lógica para que possamos compreender essa existência, essa física. E numa última etapa nós temos os frutos que é a ética, né? A ética é como agir nesse mundo, né? Para alcançarmos uma felicidade, né? Um domínio da vida, um desenvolvimento das virtudes, né? A partir do autocontrole, né? Esse autocontrole passa naturalmente por um autoconhecimento também, por uma paz de espírito. Então o estoicismo diz que o objetivo principal é essa ética. Isso é muito importante, não adianta nada sermos profundamente espiritualizados se a gente não age nesse mundo, nessa existência, de uma maneira virtuosa, de uma maneira sábia. Então o estoicismo tende a desenvolver essa questão da sabedoria e tem como um dos principais pilares justamente a felicidade, a autorrealização do ser humano, fundamentada na serenidade, né? no pleno domínio de si próprio. Então, inclusive, o estoicismo ele reconhece a existência de uma realidade transcendental que vai além da matéria e das leis físicas, presente tanto no universo, né, no cosmos, como no próprio ser humano. Ou seja, o estoicismo ele tem assim uma metafísica. O que é uma metafísica? É aquele estudo que busca a base fundamental das coisas, da existência. Então essa metafísica estoica ela nos ensina que todas as coisas fluem sob um comando de uma inteligência, né, de uma razão divina, corpórea, né, que está nas leis da física. E essa inteligência divina, transcendental, né, que alguns podem até chamar de Deus, para os estoicos o termo é logos, que é exatamente o mesmo termo utilizado lá pela Blavatsky, com o pessoal da Sociedade Teosófica. Então a gente pode até fazer uma comparação aqui. O Deus da teosofia é o Logos, que é esse mesmo conceito de que há uma inteligência por detrás de toda a aparente aleatoriedade da vida, né? Que há algo que transcende a nossa capacidade de compreensão, mas a gente tem a intuição de que existe, observando a natureza, a existência. Então é uma inteligência universal. Então o estoicismo ele está muito próximo do espiritualismo, justamente neste ponto, que ambas as linhas de pensamento acreditam na existência de algo que transcende a nossa existência, seja Deus, Alá, né, uma força criadora, não importa o termo, mas o estoicismo chama de logos. E porém essa divindade não é aquela divindade que temos em algumas religiões ocidentais modernas, tal como
um ser corpóreo, né? Geralmente um senhor, um velhinho de barba branca, um senhorzinho de barba branca lá em cima, dando porrada nos humanos, né? Dando benesses àqueles que merecem. Não é esse tipo de visão teológica que temos no Logos, no conceito de Logos, né? É uma coisa muito mais avançada no sentido de ser algo muito mais abstrato, mais elaborado do que essa visão teológica. Então é uma divindade integrada no próprio mundo, ou seja, o estoicismo tem a ideia de que Deus está em tudo, está na natureza, está nesse mouse, está nesse computador, está em tudo, inclusive em nós mesmos. Então esse conceito de divindade imanente à própria natureza, eu fiz aqui uma anotação, inclusive no rodapé, indicando que vem muito de encontro com as ideias de Spinoza, né, que também são ideias que foram que têm certa relação com o orientalismo. Inclusive Albert Einstein admirava bastante Spinoza. Ele deixou algumas frases extraordinárias, né, na época em que estavam, e ele colaborou com essa descoberta da mecânica quântica, né? E é tudo muito aleatório na mecânica quântica. Então Einstein tinha o conceito de que, e eu acredito nisso também, é aleatório apenas porque nós não temos a capacidade de compreensão total das coisas, então acaba sendo algo aleatório, né? A ciência adora falar que é aleatório, mas Einstein também acreditava que existe uma inteligência por detrás de tudo, uma visão profundamente estoica. Então ele deixou uma frase assim que foi fora de série e até hoje reverbera, que abre aspas, Deus não joga dados com o universo, fecha aspas, né? Então essa inteligência, ela é algo que o estoico busca, inclusive se harmonizar, né? Ele busca uma sintonia com esse tipo de inteligência, para que nós também temos em nossa alma, em nossa consciência, o reflexo, né, dessa inteligência divina, dessa ordem divina, né? Então, e essa característica tão comum no estoicismo, que eu já comentei, né, da resiliência, ela, quando você quando você traduz para o espiritualismo, fica muito próximo do que a gente conhece em diversas doutrinas espiritualistas, que é justamente a aceitação dos eventos que estão fora do nosso controle, né? É aceitar a vida como ela é, com seus altos e baixos, né? E percebendo cada experiência como uma oportunidade de crescimento espiritual, pessoal, e sob alguma medida isso é muito próximo do que a gente tem no próprio espiritismo, através daquele processo denominado de reforma íntima, né? Então é um processo de resiliência aqui, é um processo também de autotransformação pessoal, né? Que é um caminho também que implica em reconhecer e também corrigir os nossos defeitos, de modo a superar os nossos vícios. Então, essa questão toda passa pela transcendência de nossos desejos, de nossas emoções, de modo a que a gente tem também no espiritualismo algumas ferramentas que vão de encontro com isso, como, por exemplo, a contemplação, a própria meditação, que são ferramentas de autocontrole e de autoconhecimento que estão
profundamente relacionadas com esses objetivos estoicos. Então, inclusive, temos a meditação como uma maneira de ouvirmos a própria alma, o nosso próprio self, nossa essência, buscando um equilíbrio interno, e é justamente o que o estoico já falava aí há milênios atrás, né? Então, o estoicismo ele tem a virtude como caminho espiritual, né? E ele traz, inclusive, algumas técnicas para que a gente busque esse caminho espiritual na perspectiva do estoicismo, desses filósofos antigos, porém cuja sabedoria é sempre atual. E essas técnicas talvez eu venha fazer um vídeo separadamente, né, para que não fique muito comprido. Eu tenho sempre me organizado para fazer vídeos não muito comprido, porque acaba cansando um pouco, né? E quais seriam essas virtudes? Com certeza, é claro, a sabedoria é uma delas, mas também a coragem, né, a justiça, a temperança. E é claro, fazendo paralelo aqui com o espiritualismo, não poderíamos deixar de falar sobre a morte, né? O estoicismo, com relação à morte, o desencarne, a transição, não importa o termo, ele sempre coloca a questão de focarmos, de nos esforçarmos na qualidade, na questão de viver cada dia de maneira plena o momento presente, né? Então, o estoicismo ele combate muito a questão da ansiedade, de você ficar sempre vivendo no futuro, vivendo... É claro que você precisa pensar no futuro em alguns momentos, até mesmo para que você possa se planejar, porém é aquela questão do caminho do meio, né? Muito dito no budismo. A pessoa que vive muito o futuro pode estar numa condição de uma ansiedade patológica, assim como aquele que vive muito o passado pode estar também numa condição patológica, talvez até mesmo numa depressão, assim como... Então, a questão é aqui focar no presente. Geralmente as pessoas falam, né? A vida é passa muito rápido. Na realidade, segundo aqui o Sêneca, né? Esse livro aqui é justamente nesse tema, sobre a brevidade da vida, sobre essa questão da vida passar muito rápido. E basicamente o que ele fala? Fala, não, a vida tem o tempo perfeito para que você tenha uma vida plena, para que você faça o que você veio aqui para fazer. E essa é uma questão também que tem relação com o espiritualismo. Segundo o estoicismo, ninguém está aqui aleatoriamente, a passeio, a turismo, né? Todo mundo tem um planejamento interno. Isso é muito dito também pelo pessoal da Conscienciologia, né? Então a vida é suficiente para que você cumpra o que você veio fazer, desde que você não se perca aí no meio do caminho com futilidades, com os vícios. E é justamente nesse sentido que o estoicismo vem como uma bússola para que você fique ali focado sempre no viver de maneira plena, aproveitando o momento presente e não se perdendo aí no meio do caminho, para que ela não passe tão rápido, né? E você não realize o que você veio aqui para realizar. Em Sêneca, esses filósofos clássicos, ele sempre falava para você lembrar da certeza da morte, porque é a única certeza que nós temos, né? Inclusive, recentemente, antes de dormir, eu sempre penso que
amanhã eu posso não acordar, eu posso ter um mal súbito durante o sono, pode ocorrer um acidente, alguma coisa, e tenho que estar psicologicamente preparado para isso, de modo que quando aconteça, isso vai acontecer em algum momento, com todos nós, o desencarne, a transição, a morte, isso ocorra de maneira mais natural e possível dentro daquilo que o espiritualismo vem passar para nós, essa questão da certeza da morte e até da percepção dela através de uma certeza da vida após a morte, uma certeza pessoal dessa questão da transcendência da morte, não só a certeza, mas como dela, mas como a convicção de que ela não acaba com a vida. Então acaba se complementando uma doutrina, uma linha de pensamento com a outra, até mesmo colocando aqui as experiências fora do corpo, né? Então você tem que ter essa consciência da certeza da morte a todo momento da sua existência, porque o momento ela vai chegar, né? Essa reflexão tem que estar fresquinha na sua convicção estoica, vamos dizer assim, mas também fazendo aqui um paralelo com o espiritualismo, sabendo que ela não é o fim, né? É como diz também um título de um livro, a morte não interrompe a vida, né? Então Sêneca diz, abre aspas, apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida, né? Marco Aurélio também abordou esse tema ao afirmar, abre aspas, quando Alexandre da Macedônia e o cuidador de suas mulas morreram, ambos partiram da mesma maneira, né? Sugerindo que a morte vem para todos, seja um imperador, seja um escravo, né? Ela nivela toda a nossa experiência humana nessa finitude, né? E é isso que todas as doutrinas espiritualistas vêm refletir, e a filosofia vem de encontro a isso. E a própria técnica do Valdo Vieira, né, falando aqui da projeciologia, da conscienciologia, temos lá uma técnica que tem como título Mais um Ano de Vida, né? Então você vive um ano, vamos supor agora terminando 2024, começando 2025, eu coloco assim nas minhas reflexões, eu só vou ter 2025 para viver, uma reflexão, né? Você coloca essa hipótese. Então dentro desse um ano você tem que realizar aquilo que você dá um sentido de urgência, né? Aquilo que você tem que fazer. Então você tem um sentido de foco. Você pode se desculpar com aquelas pessoas que você ofendeu. Você pode buscar uma autodisciplina, parar de procrastinar alguma coisa, algum estudo. Você acaba colocando prioridades, porque você só teria hipoteticamente esse um ano de vida. Então essa técnica de Valdo é muito estoica, né? Eu não sei se ele é claro que deve ter lido sobre estoicismo, mas é uma prática, uma das práticas estoicas, né? Falei que ia fazer um vídeo só de práticas de técnicas estoicas, mas essa já é uma delas. Então tem outra, nessa mesma linha tem uma meditação estoica que é o seguinte, abre aspas, pense em si mesmo como já tendo morrido e tido a vida que teve até hoje. Agora viva daqui para frente de acordo com a natureza. É justamente essa questão, né? Que podemos ir embora a qualquer momento, então vamos aproveitar o momento presente, a existência, essa possibilidade de existência no plano físico, para viver, né? Viver corretamente, seguindo esse caminho benéfico, espiritual, de equilíbrio, né, de sabedoria, coragem, justiça, temperança, assim como é colocado então nessa filosofia, né? E então aqui para finalizar
este vídeo, que provavelmente vai ser apenas a primeira parte. Não existe assim no estoicismo, assim como em qualquer outra filosofia, verdades dogmáticas, né? Porque aí então a gente estaria falando de uma religião, de uma teologia. Toda filosofia é reflexão. Reflexão de um filósofo, aí ele passa por seu discípulo, aí o discípulo reflete também, ele pode até o discípulo contradizer o mestre, ou pegar aquilo que o mestre lhe ensinou e aperfeiçoar mais um pouquinho. Então, o que é a filosofia, inclusive a estoica? É justamente uma construção de uma sabedoria que é coletivo. Né? Então a gente não está falando aqui de dogmas, não, é desse jeito, você tem que acreditar dessa forma. Não, você constrói a sua verdade com base nesses preceitos filosóficos, e então você vai construindo. Inclusive, nesse livro, o autor comenta como você pode construir o seu próprio manual de estoicismo. E existe também uma técnica estoica, que eu vou comentar em outro vídeo, onde você realiza um diário estoico também das suas experiências, e isso eu vou falar em outro vídeo, mas então o estoicismo é prática, não é algo só abstrato, é a prática do dia a dia, da vivência, sem, vamos dizer assim, dogmas, sem nenhum dogma, né? Então, inclusive, concluindo, mesmo estando aqui muito próximo a algumas linhas que poderíamos dizer religiosas, o estoicismo fala também sobre a alma, assim como o espiritualismo fala sobre a consciência, nossa essência. Então, nesse caso, é claro, o estoicismo está de acordo com os vários espiritualismos, vamos dizer assim, de que nós somos a alma, né? Ou como é denominado no Oriente, o Atman, ou mais recentemente por Valdo Vieira, né, a consciência, ou si mesmo, do Jung, o self. Então nós somos isso, nós não somos o corpo físico. Então é isso que coloca as reflexões estoicas ao mesmo corpo psíquico. Nós somos algo que transcende todos esses veículos de manifestação corpóreas. Então isso está em consonância, né, com a linha de pensamento de Marco Aurélio, que entende a alma como nossa essência espiritual, uma extensão lá de Logos, né? Ou aqui assim, né, porque está em tudo. Então não é só lá em cima ou lá embaixo, do lado da esquerda. O Logos, a própria existência. Nós somos então centelhas desse fogo divino. E isso é muito poético, né? Centelhas do fogo divino. Isso é que diz também a teosofia, né? O Logos é como se fosse um sol e nós partes dele, centelhas. É uma expressão muito utilizada pelo pessoal, pelos escritores lá da Sociedade Teosófica. Então, como somos centelhas do mesmo fogo, isso quer dizer que há uma conexão nossa com a divindade, existe uma ordem cósmica, e o objetivo é então buscar essa harmonia, né, com essa ordem cósmica. Isso nos traria uma paz, né? Talvez seja aí que entre o termo da Ordem Rosa Cruz, que eles falam como paz profunda, né? É a verdadeira paz, harmonizar com essa ordem universal. E isso acontece, né? Eu coloquei inclusive aqui, isso é alcançado quando a gente resiste àquelas distrações que nos afastam desse caminho. Então, o estoicismo é realmente uma bússola, né? Então, está sempre nos lembrando desse desenvolvimento interior,
né, de praticarmos o bem, independente das circunstâncias ou desafios que a vida possa nos colocar, buscar sempre o bem, né? Então, Sêneca, lá na obra Cartas a Lucílio, ele aborda temas como a imortalidade da alma, a transitoriedade da vida, a importância de viver de forma virtuosa. Então, isso está perfeitamente em sintonia com o espiritualismo, né? Então, tem alguns conceitos também bem interessantes. Os estoicos também entendiam que todos somos partes de uma alma universal e, portanto, estamos todos, de certa forma, interconectados a tudo, a todos. E andei lendo Jung também, eu vejo que isso é muito próximo, de certa maneira, com o conceito de Jung do inconsciente coletivo, né? Essa alma universal dos estoicos. Então vocês podem perceber como que a gente realiza conexões desses temas todos. Isso é muito importante para a gente poder formar uma opinião pessoal, né? E verificar que há uma verdade realmente por detrás disso tudo, né? Então basicamente é isso, pessoal. A mensagem final aqui do estoicismo com relação juntamente com o espiritualismo, basicamente é sugerir que devemos todos cultivar uma vida harmônica, harmoniosa, respeitosa, em sintonia com Logos, com a natureza, né? Ou, se você preferir, com a divindade. Fico por aqui então, pessoal, com essa comparação que fiz entre estoicismo e espiritualismo. Espero que vocês tenham gostado. Se desejar realizar alguma pergunta, pode deixar embaixo do vídeo que dentro do possível eu irei responder. Se vocês gostaram, dê um joinha aí, compartilhem, porque se for realmente interessante, eu vou criar a segunda parte com técnicas estoicas relacionadas com o espiritualismo, para a gente praticar todos os dias. Abraço a todos e até a próxima.